E aí, pessoal, vamos fazer a nossa correção da semana 2. Semana passada a gente continuou falando sobre as plantas, focando bem nas características de cada grupo, formas de reprodução. Então vamos corrigir, prestar bastante atenção que a cada questão a gente vai revisando o conteúdo. Número 1. As ilustrações a seguir representam espécies de dois grupos do reino Plantae. Analise-as e responda aos seguintes itens. Aqui a gente tem a plantinha A, que vai ser um musgo, né? Essa plantinha aqui é a foto do musgo, a plantinha bem pequenininha. Isso aqui são esporófitos, estruturas de reprodução. E a planta B é uma samambaia. Fácil de reconhecer essa. Pergunta A. A quais grupos pertencem as espécies representadas pelas figuras A e B? A. Os musgos são briófitas. E B. As samambaias são as pteridófitas. 2. B. Quais os nomes e a função das estruturas 1 e 2 indicadas na espécie A? A estrutura 1 está mostrando essas folhinhas muito simples que a gente chama de filoide. São os filoides que realizam a fotossíntese. Pegam a energia do sol para fornecer energia para a reação que mistura água, gás carbônico, nutriente, produz o alimento da planta. E o 2 é o rizoide, que vai absorver a água e sais minerais do substrato, do solo, da rocha, onde essa planta estiver. Por que a gente não chama de raiz e folha? Porque a função é a mesma. Porque o rizoide, o filoide e o caulinho dessas plantas que a gente chama de cauloide não são iguais uma raiz, um caule e uma folha de uma árvore. Os tecidos, o material do que ele é feito é muito simples, muito diferente. Uma árvore, a raiz é cheia de estruturas internas, a folha é cheia de coisas. Nos musgos, nas briófitas, isso não existe. São tudo muito simples, muito primitivo. Por isso que recebe esse outro nome. Letra C. Quais os nomes das estruturas 3, 4 e 5 indicadas na espécie B? As samambaias pteridófitas já vão ter tecidos organizados, que as briófitas não tinham. Então, o 3 são as raízes, agora já leva o nome de raízes, que absorve água e sais minerais. O 4 é o caule, serve para dar sustentação para o corpo da planta, manter ela em pezinha, organizada. E carregar, abrigar vasos condutores de seiva. Esses vasos são como se fossem veias, onde a seiva anda pelo corpo da planta. A seiva vai ser a seiva bruta, que é a água e sais minerais que saem das raízes, vão até as folhas, onde ocorre a fotossíntese. E existe a seiva elaborada, que já é o açúcar que a planta vai se alimentar, que sai das folhas e percorre toda a planta. Então, existem dois tipos de vasos condutores, o que a gente chama de xilema e floema. E os 5 são as folhas, responsáveis por fazer a fotossíntese. E a letra D, qual das duas espécies apresenta menor tamanho e por quê? A espécie A, as briófitas, porque ela não tem vaso condutor. Então a água, para sair daqui do solo e chegar até todas as folhas, vai passando por célula, célula por célula. Isso leva tempo. Se a planta fosse do tamanho de uma árvore, ela não conseguiria. A copa da árvore, a ponta dela morreria de seca, porque não daria tempo. Ela precisaria da substância, mas não chegaria a tempo. Então ela tem que ser pequena, porque a forma de transporte de água dela é muito simples. Ela não consegue crescer mais do que aquilo que ela dá conta para fornecer de água. Quando já tem os vasos condutores, aí sim, as plantas já podem crescer muito, porque tem quem faz esse transporte de forma mais rápida. C. Cite 3 características presentes nas plantas representadas pela figura B, as samambaias, mas que estão ausentes na planta representada pela figura A, o musgo. Em seguida, indique suas funções. Existem algumas, separei 3 aqui. Primeira, principal aí são os vasos condutores de seiva, que as pteridófitas aqui vão ter, que carregam essa substância, esse líquido, e as briófitas não vão ter. A raiz verdadeira, raiz com tecidos, componentes mais, vamos dizer assim, potentes, mais capazes de absorver substâncias, que isso não tem. Um caule
com mais estruturas para sustentação e transporte de substância, que essas aqui não têm. Número 2. Com relação ao habitat, quais as semelhanças entre briófitas e as pteridófitas? Bom, todas elas precisam do habitat úmido para a reprodução. Todas as duas precisam de água para promover a reprodução delas, então local muito seco elas não vão conseguir viver. Além, lógico, da planta precisa de água, mas dependendo da planta, ela consegue absorver a água do solo que está lá armazenada, ela consegue armazenar e tá. Essas aqui, além da água para o funcionamento do corpo, elas precisam da água para reprodução. E elas então vão ficar em locais úmidos, com água constantemente ali bem próximo para acontecer isso. Elas não querem arriscar, só depender de chuva, que às vezes pode não vir e elas ficam sem reproduzir. Número 3. As fotografias a seguir mostram espécies de 4 representantes do reino Plantae. Aqui a gente tem maçãs, uma macieira, musgos, um pinheiro, isso aqui são pinhas, as flores dos pinheiros, e samambaias. Letra A, qual grupo pertence cada uma delas? A letra A, a gente percebe o fruto. Se tem fruto de cara, é uma angiosperma, única planta, grupo de planta que vai ter fruto. Aqui as pequenininhas são as briófitas. Aqui você percebe a pinha é característica da gimnosperma. E a samambaia é uma pteridófita. B. Indica a provável ordem cronológica do aparecimento desses grupos de plantas na Terra. Qual planta surgiu primeiro e qual a história delas? Qual veio depois e depois e depois? Esse aqui é um diagrama, pessoal, que a gente chama de cladograma. Ele mostra a evolução das plantas, toda essa história evolutiva delas, que começou há milhões e milhões de anos nos mares com as algas. Hoje não fazem parte do reino Plantae, né? Elas são de outro reino, mas é ancestral de todas as plantas. Quando começou a ter tecidos verdadeiros, um grupamento de célula bem bonitinha, surgiu as plantas, que é daqui para cá. A primeira a surgir foram as briófitas, pequenas, avasculares, sem vasos condutores. Passou um tempo, algum grupinho de planta desenvolveu esses vasos condutores e com isso elas conseguiram crescer. O primeiro a ter isso foram as pteridófitas, as samambaias. Passou mais um tempo, essas plantas foram evoluindo e começaram a ter sementes. Então aqui a gente já tem as gimnospermas, aqui é uma espécie de cica. E dessas gimnospermas, mais um tempo, surgiu outro grupo de planta com flor atrativa e fruto, que são as angiospermas. Então essa é a ordem. Primeiro as briófitas, depois pteridófitas, terceiro gimnospermas e por último as angiospermas. C. Entre os grupos vegetais em questão, um deles é encontrado em ambientes úmidos e sombreados. Indica uma característica desse grupo que justifique seu pequeno tamanho. Bom, que vive em ambiente úmido e sombreado são essas duas. Mas aqui falou de pequeno tamanho, então estamos falando de briófita. Por que ela tem tamanho pequeno? Porque ela não tem vaso condutor de seiva. E a letra D, qual dos grupos vegetais estudados apresenta como novidade evolutiva o aparecimento de vasos condutores? Qual é a relação entre essa novidade e o ambiente em que esses vegetais desenvolvem? Se tem novidade, é o primeiro grupo que apareceu isso. O primeiro grupo que apareceu vaso condutor foram as pteridófitas. Com eles, elas puderam se espalhar mais no ambiente. Que perguntou sobre o ambiente aqui, né? Então ela não precisava ficar bem perto de água, beira de cachoeira, beira de rio. Ela pode viver um pouco longe desses locais, mas ainda com a umidade que ela precisa para a reprodução. Então, isso possibilitou para as samambaias poder viver em mais ambientes, não tão perto ali da água, realmente como são o caso dos musgos. Letra E. Quais dos grupos vegetais estudados necessitam de água para reprodução? E explique o papel da água nesse processo. São 2. Primeiro, as briófitas, vamos falar delas. Quando elas querem se reproduzir, a plantinha macho produz os espermatozoides dela, que a gente chama de anterozoide, e as fêmeas vão produzir os óvulos dela, que a gente chama de oosfera.
O que vai acontecer? Elas estão lá perto da água, a água passa por aqui e cria tipo um riozinho aqui perto, onde esses anterozoides conseguem nadar até chegar à planta feminina. A água que faz esse transporte da parte masculina até a parte feminina. Aqui dentro tem a fecundação, cresce uma outra estrutura que a gente chama de esporófito, os esporângios, que é essas coisinhas aqui, onde aqui dentro tem um grão de esporo, a sementinha. Isso abre, cai no chão e uma nova plantinha começa a crescer. E a letra E, e a samambaia, que é o outro grupo que precisa da água para reprodução. Quando a samambaia vai reproduzir, reparem quem tem samambaia em casa. Atrás das folhas fica cheio dessas bolotinhas marrom, a gente chama de soros. Esses soros têm vários esporos lá dentro. Quando ele fica maduro, ele abre, o vento leva isso para longe, ela cai no solo. Isso começa a brotar. Aí forma uma estrutura que tem esse formato, que é o gametófito, onde faz gameta. Ele recebe o nome de prótalo. Dentro dele, aqui dentro, você tem aqui em cima a parte masculina e a parte feminina aqui embaixo. Na parte masculina, a água passa por aqui, ela vai ficar numa região bem úmida. A água aqui vai ter um caminho, um lugar para o espermatozoide, que a gente chama de anterozoide, sair daqui, nadar até a região feminina, encontrar as zoosferas, que é o óvulo da planta. Teve esse encontro, forma um embriãozinho e começa a brotar uma nova samambaia, começando o ciclo. Então são esses dois grupos, briófitas e pteridófitas, que precisam da água para reproduzir. A água cria um meio para a célula masculina nadar até a célula feminina, encontrar, fazer a fecundação e com isso desenvolver uma nova plantinha, um novo estágio desse ciclo aí. E a letra F, em quais grupos a polinização é uma etapa de reprodução? E explicar o papel da água nesse processo. Polinização é o transporte do pólen da parte masculina até a feminina da flor. Pode ser por insetos, mamíferos, o vento. E isso vai acontecer nas gimnospermas, os pinheiros, e nas angiospermas, as plantas com fruto. A água tem um papel pequeno, que foi o que perguntou na questão, já que a polinização é feita mais por animais e o vento. Embora ela possa, quando chova, ela bate ali e espalha esse grão de pólen para o ar. Mas nesses dois grupos de plantas, a água tem um papel pequeno. G. Qual foi o primeiro grupo de vegetais a se reproduzir por meio de sementes e explicar qual a função delas? Foram as gimnospermas, os pinheiros. Essa aqui é a araucária, esse é o pinhão, as sementes delas. A função é proteger o embrião. Dentro da plantinha, da semente, tem aquela casquinha que protege ele de frio, de calor, de desidratação. E lá tem um material nutritivo que o embrião vai usar para crescer durante a germinação, até ele crescer e conseguir fazer a fotossíntese. E a letra H, qual grupo apresenta suas plantas protegidas por fruto? As angiospermas, que eu trouxe um exemplo do mamoeiro. O fruto ele vai servir para proteger a semente, as sementes ficam todas aqui dentro, esse material protege a semente também de calor, então ela tem toda uma proteção. Por que tanta proteção? O embriãozinho da planta está aqui dentro. Além disso, o fruto também pode servir de atrativo para animais. Uma fruta dessa tem um cheiro atrativo, cores, os animais vão comer o fruto, pegam a semente e espalham elas por aí. E essa semana era isso, pessoal, foi bastante exercício. Eu vi quem me mandou os formulários, as respostas, gostei de ver, continuem estudando, prestando bastante atenção. Essa semana começamos a falar sobre os animais, é bastante coisa, então não vamos desanimar e prestar bastante atenção. Até mais!